Hare Krishna! Manhã de domingo e nós estamos aqui no campo do Dharma. E hoje eu pensei em trazer até vocês um pouco sobre a alma, para falarmos um pouco sobre a alma. E isso me ocorreu há alguns dias durante uma pesquisa que eu fui fazer na Bhagavad Gita. Eu não decorei a Bhagavad Gita. Quando eu tive o primeiro contato com a Bhagavad Gita, que comecei a despertar aquele interesse, aquela devoção pelo virtuoso e imperecível Yoga de Krishna, então eu comecei a ler e reler a Bhagavad Gita. E nessas leituras e releituras, quando eu pensava num verso, eu não sabia o capítulo nem o verso, mas eu sabia qual que era a página. Ela está na esquerda ou na direita da página, mais no início, no meio ou no fim. E assim eu chegava a esse verso. Até que eu resolvi então fazer o sacrifício do conhecimento, que foi realmente me dedicar, me devotar a dar foco na Bhagavad Gita. Então eu fiz o sacrifício como oferenda, o sacrifício do conhecimento, de todos os dias estudar a Bhagavad Gita. E não só através da sua leitura, como nós aprendemos, o mestre Giridhari mesmo ensina, e nós aprendemos isso também aqui na vida cotidiana, que a leitura, a escrita, ela tem um poder muito forte de nós assimilarmos aquele conhecimento. Assim eu comecei a escrever a Bhagavad Gita. Isso já tem alguns anos. E todos os dias eu escrevo um pouco da Bhagavad Gita. Eu estabeleci como meta escrever 2 páginas do manuscrito. Eu vou na Bhagavad Gita, vou escrevendo até completar 2 páginas do manuscrito. Aí eu paro. Só que antes da escrita, depois, isso é no meu sadhana pela manhã, depois da meditação, a primeira prática que eu faço é a leitura. Eu leio aquele capítulo todinho ao qual eu estou escrevendo e depois escrevo 2 páginas. Fiz assim hoje, pela manhã. E assim, eu lendo e escrevendo, me ocorreu de digitar a Bhagavad Gita. Então eu digitei no computador, depois transferi para o celular, porque eu lembro perfeitamente das palavras. Como eu disse, eu não tenho nenhuma preocupação, não tive, não tenho, nem tampouco terei, de decorar a Bhagavad Gita. E percebo que isso vai ocorrendo tanto pela prática, mas principalmente pela vivência. Nós vamos não memorizando, não incorporando, como eu dizia anteriormente, mas nós vamos memorizando aqueles versos com a vivência disso, da leitura e da escrita todos os dias. Hoje eu já posso identificar bastante versos com o capítulo e a qual verso se refere. Então eu estava fazendo uma pesquisa e não sei qual que era o tema, o que eu estava buscando, que eu digitei lá a palavra livre. E para minha surpresa, aparecem lá, né, quando nós digitamos a palavra, aparece lá quantas ocorrências, quantas vezes aquela palavra está naquele texto, né? E para minha surpresa, ocorreu 30 vezes a palavra livre. Pensei, nossa, mas 30 vezes a palavra livre?
Deixa eu buscar, o que é isso? Onde está esses livros? Aí foi um por um. Você vai só clicando numa setinha e vai passando um por um, cada capítulo, cada verso e ao que se refere. Então, me ocorreu de estar falando sobre a alma nessa perspectiva. Krishna, o primeiro ensinamento de Krishna na Bhagavad Gita é que não somos o corpo, nós somos a alma. E ele vai começar a nos ensinar, então, o que é a alma? A falar para Arjuna, para nós, das qualidades da alma. E ele começa lá no capítulo 2, no comecinho da Bhagavad Gita, no capítulo 2, vamos começar aqui, a partir do verso 16. Capítulo 2, verso 16. Krishna começa a ensinar, a nos ensinar sobre a alma. E ele diz: o irreal não tem existência. O real, que é a alma, não tem não existência. Ele diz que o irreal, que é o corpo, não tem existência. O real, que é a alma, não tem não existência. Com efeito, observadores da verdade enxergam a certeza de ambos. E ele continua: toma conhecimento do indestrutível que permeia tudo isto. Ninguém pode destruir aquilo que não perece. Afirma-se que os corpos da alma corporificada, eterna, indestrutível e imensurável se acabam. Portanto, Bharata, luta. Nem quem pensa que a alma mata, nem quem pensa que ela morreu, tem compreensão. A alma nem mata, nem é morta. A alma nunca nasce e nunca morre. Tendo existido, jamais deixará de existir. Não nascida, eterna, perpétua, primordial, ela não morre quando o corpo morre. Parta, ciente de que a alma é indestrutível, eterna, não nascida e imperecível, como pode alguém matar e quem ela mata, ou faz com que mate? Assim como o indivíduo veste roupas novas após descartar as que estão velhas, a alma corporificada, da mesma forma, após descartar corpos velhos, veste novos. E ele continua: armas não cortam a alma, fogo não a queima, água não a molha, vento não a definha. Não se pode cortar, queimar, molhar, nem definhar a alma. Ela é eterna, vai a toda parte, apesar do que é estacionária, imóvel e perpétua. Afirma-se que a alma é imanifesta, inconcebível e imutável. Assim, ciente disso, não deverias te lamentar. E continua falando sobre a alma. Alguns veem a alma como uma maravilha, outros falam dela como uma maravilha, e ainda outros ouvem que ela é uma maravilha. Alguns, no entanto, mesmo após ouvir, não a compreendem. Jamais se pode matar a alma corporificada em cada um dos seus corpos. Por isso, não deves te afligir por ser algum. Então aqui é Krishna, logo no começo, ensinando que nós somos a alma, não somos o corpo, e falando das qualidades principais da alma: imutável, perpétua, não nascida, indestrutível. E nós vemos assim que a maioria, principalmente, mesmo no caminho de Deus, em religiosidade, não compreendem a alma, como Krishna acabou de dizer. Por quê? A alma é imutável, a alma já é
por sua natureza, como parte e parcela de Deus, ela é imutável, ela é perfeita. Ela não tem falhas, não tem erros. É imutável em sua natureza original, como parte e parcela, como quando junto a Deus. Porém, quando a alma faz essa transmigração da suprema morada de Deus para experienciar a matéria, aí sim a alma se enreda com a matéria, se envolve com a matéria e começa a absorver, a impregnar coisas materiais em si. Tem aqui, quero ler aqui também, no capítulo 3, no verso 36, quando Krishna fala também um pouco a respeito disso. 3:36. Quando Arjuna pergunta a Krishna: então, se a alma é perfeita, imutável, imensurável, é uma maravilha, Arjuna diz: então, o que impele uma pessoa, no caso a alma, a cometer pecado, mesmo a contragosto, como se envolvida à força? No que Krishna responde: é a luxúria, é a ira, provenientes do modo da paixão. Eis o descomunal devorador, o imenso mal. Fica sabendo aqui que ele é o inimigo. Ele cobre este mundo, assim como a fumaça cobre o fogo. A poeira cobre um espelho, o ventre cobre um embrião. Canteia, esse adversário perene sobre a forma de luxúria, esse fogo insaciável, cobre o conhecimento do conhecedor. Afirma-se que reside nos sentidos, mente e razão, e, através deles, confunde a alma corporificada, cobrindo-lhe o conhecimento. Portanto, melhor dos Bharatas, primeiro, controlando os sentidos, mata esse mal que destrói o conhecimento e a sabedoria. Krishna diz: dizem que os sentidos são superiores e, acima dos sentidos, está a mente. A razão está ainda acima da mente, porém essa, a alma, está acima da razão. Após racionalizar o que está além da razão, a alma, estabilizando o eu por meio do eu, ó homem de braços magníficos, mata esse adversário traiçoeiro sobre a forma de luxúria. Luxúria e ira, principalmente, são aquilo a que estão a nos prender, a nos manter aqui nesse cativeiro de nascimento, nesse mundo impermanente, infeliz, cativeiro do karma, como Krishna diz na Bhagavad Gita, transitório reino de sofrimento. E o que nós vemos? O que a maioria das pessoas sem o conhecimento, porém bondosas, como Krishna diz na Bhagavad Gita, benfeitores, o que elas estão a buscar? Cientes de Deus, às vezes não compreendendo, não cientes da alma, mas cientes de uma natureza superior de Deus, elas estão buscar agregar perfeição. Mas isso não convém, porque a alma já é perfeita por natureza. Ela já é perfeita e imutável. Então, o que acaba acontecendo? Nós estamos atuando em uma coisa que não é o certo, o correto para nós voltarmos à compreensão, à nossa razão de que somos alma imutável e perpétua. Então voltamos lá ao livre. Eu fui procurar o livre e tal. E veio os livros que eu quero ler aqui para vocês. Então, qual que é o nosso papel diante
do conhecimento, conhecedores desse ensinamento de Deus, qual que é o nosso papel, qual que é a nossa função? É não tentar aperfeiçoar, agregar coisas boas para a alma. Isso já existe em nós, é imutável. Nós temos que nos livrar, por isso livre, nos livrar daquilo que não pertence à alma, daquilo que se apegou, a alma se apegou aqui no mundo material. Então vamos aos livres. E começa lá no 2.51, onde Krishna diz: livre de moléstia. Depois 2.56, livre de paixão, medo e ira. 2.64, livre de deleite e ódio. 2.71, livre de anseio, livre de eu e meu. 3.9, livre de apego. 3.30, livre de anseio e possessividade. 4.10, livre de paixão. 4.21, livre de anseio, novamente. 4.22, livre de inveja. 4.23, livre de apego. 5.26, livres de desejo e ira. 6.14, livre de medo. 6.28, livre de impureza. 7.11, livre de desejo e paixão. 7.28, livres de semelhante perplexidade. 8.11, livres de paixão. Novamente, paixão, medo, desejo, ira. Krishna está sempre a falar livre disso. 9.27, livre dos bons e maus frutos. 10.3, livre de todos os pecados. 12.15, livre de exultação. 14.20, livre das misérias subjacentes a nascimento, velhice e morte. 15.5, livres de prepotência e confusão. 18.23, livre de apego, sem paixão e aversão. E para finalizar, lá em 18.26, livre de apego e autopromoção. Então, Krishna aqui está nos ensinando. Nós temos que nos livrar disso que não pertence, disso que não é a nossa natureza. Como ele falou naquele verso, assim como a fumaça encobre o fogo, o ventre cobre um embrião, a poeira cobre um espelho. E nós estamos, por ignorância, por falta de conhecimento, quando mesmo em religiosidade, mesmo no caminho de Deus, nós estamos a querer reinventar a roda, como diz aqui no mundo material. Tem uma analogia muito boa quanto a isso, no yoga. É a analogia da lâmpada. Uma lâmpada, ela tem a sua forma, a sua iluminação original. Se eu pegar uma lâmpada, cobrir, vamos partir pelas 3 cores primárias. Se eu cobrir ela com a cor verde, ela deixará de ficar naquela cor original dela e vai transparecer uma cor verde, assim como a amarela e também como a vermelha. Então, a alma já é a sua natureza, já é perfeita, imutável, perpétua, não nascida, imensurável, uma maravilha. Basta nós retirarmos essa cobertura que nós mesmos, através dos nossos anseios, dos nossos desejos de explorar a natureza material de Krishna, de buscarmos sermos senhores das nossas ações, nós vamos nos cobrindo, nós vamos incorporando aquilo, a alma, trazendo para a alma, incorporando através desse corpo material,
aquilo que não pertence à alma. Então, o que nós devemos fazer? Buscar, é o que Krishna ensina, nos livrar disso. O meu mestre espiritual, ele sempre fala, é muito mais fácil nós nos livrarmos disso do que nós absorvermos isso. Assim como também ele diz, é muito fácil ir para o inferno, é fácil. Difícil é ir para o céu, nós reabsorvermos, adquirirmos, nós restabelecermos, não readquirirmos, mas restabelecermos essa nossa natureza original. Então é isso que eu gostaria de passar para vocês sobre a alma. Muito obrigado pela sua atenção e paciência. Hare Krishna!